Olá, lindezas e lindezos, tudo bem por aí? Bom, nosso assunto de hoje é um assunto, eu diria, delicado, polêmico, mas, na minha opinião, extremamente relevante. Hoje a gente vai falar da relação com a sogra, como criar estratégias para que essa figura atue de forma positiva e mais leve na sua vida, ao invés de ser um peso e muitas vezes uma interferência negativa no seu relacionamento, no seu casamento, tá? Bom, se você acha que esse é um assunto bacana, já deixa o seu curtir aqui, porque afinal de contas isso me sinaliza que esse é o tipo de assunto que você quer que eu aborde mais aqui nos nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, é hora de fazer isso. Clica aqui no botão, ó, inscrever-se, para que você seja avisada de tudo que a gente vai estar aprontando por aqui nos próximos dias, legal? Bom, vamos começar falando o seguinte, a gente não pode esquecer que a sogra, ela é, na verdade, assim, ela foi o pacote que a gente escolheu ao decidirmos casar com a pessoa que a gente decidiu casar, né? Então, na verdade, quando eu escolhi casar com meu marido, eu escolhi o pacote, né? Pai, mãe, irmãos, filhos de casamentos anteriores, amigos, é o pacotão. Vem o pacote. Só que a sogra, ela é uma figura que normalmente está mais presente porque ela é a mãe da pessoa. Então, quando a gente se torna marido e mulher, a gente tem aí um ritual de passagem que muitas vezes não é encarado com tanta naturalidade pela sogra, pela mãe. Então, ela a vida inteira foi mãe, ela a vida inteira cuidou, ela a vida inteira esteve presente e, de repente, depois do casamento, ela precisa se sossegar, precisa se restringir ao seu espaço e ela precisa respeitar a nova figura que aparece aí, que é da esposa e do marido. Então, ela deixa de ter um filho e ela passa a ter, então, um filho que agora exerce um novo papel. E esse papel exige que ele se divida. E não é fácil se dividir, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para você aqui, importante, é que a gente reflita sobre o quanto um casamento, um relacionamento, quando ele é instituído, ele mexe com a cabeça de todo mundo que está envolvido. Então, a gente, quando casa, e especialmente, por exemplo, eu que deixei de ser filha para ser mãe, quando os nossos filhos nascem, a gente consegue entender, né, como é que é diferente o cuidado de mãe e o cuidado de filha. É diferente a forma como você trata os seus filhos da forma como você trata os seus pais. Então, quando a gente casa, é importante a gente ter isso em mente. Puxa vida, eu estou entrando num cenário onde eu sou novidade. E claro, eu entendo que, poxa vida, seria ótimo que todo mundo respeitasse esse novo cenário. Afinal de contas, é algo que duas pessoas maduras escolheram vivenciar. Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Porque nem todas as pessoas são maduras o suficiente para perceberem que existe um ritual de passagem ou existe uma decisão e essa decisão, ela dá início a um novo ciclo. Ela dá início a uma nova era, um novo capítulo, onde aquele filho que estava ali debaixo da asinha da mãe e que normalmente era protegido e cuidado, agora se torna um marido ou uma esposa que precisa ter as suas próprias responsabilidades. Então, se eu pudesse te falar uma coisa, é a seguinte: a gente precisa tentar compreender, tentar se colocar no lugar da nossa sogra, sabe? Porque não é fácil você internalizar que os cuidados, eles precisam ser diferentes, que o espaço precisa ser diferente, que ela não pode simplesmente, invadir a vida do filho e decidir por ele uma série de coisas que antes ela podia. Agora existe uma nova figura, sabe, que está imperando, que tá vigente. Então, é preciso que a gente tenha empatia, é preciso que a gente tenha compreensão e é preciso que, de certa forma, a gente ajude a nossa sogra a perceber isso, sabe? E como é que a gente faz isso? Eu diria que uma das formas mais bacanas da gente fazer isso, mais saudáveis, é exaltando o nosso marido e a nossa esposa,
sabe? Então, uma coisa que foi muito importante, inclusive no meu relacionamento com a minha sogra, foi eu falar pra ela muitas vezes o quanto eu acreditava que o meu marido, ele tinha sido muito, muito privilegiado de ter a educação que ela deu pra ele. Eu muitas vezes disse pra ela o quanto que eu admirava a forma como ela tinha educado o meu marido, a forma como ela tinha conseguido lidar, sabe, com as adversidades para fazer dele um homem de bem, um homem batalhador, um homem de família, um homem que ama a sua casa e o seu cerne, sabe? Então, isso é uma forma que a gente tem de deixar a nossa sogra tranquila, a nossa sogra segura. Um outro ponto importante é a gente lembrar o seguinte, e eu vejo isso muito, tá? Muitas das pessoas que eu atendo, das minhas clientes, das minhas alunas, reclamam da sogra. Ah, porque a minha sogra se mete demais. Ah, porque a minha sogra não tem noção das coisas. Ah, porque a minha sogra quer decidir por nós. E a questão a gente precisa encarar ganhos e perdas nos nossos relacionamentos. Não adianta você só querer a atuação da sua sogra no momento em que você precisa dela. Ah, sogrinha, por favor, fica com os meninos hoje à noite pra gente sair. Ah, sogrinha, faz aqui a comidinha pra gente que eu tô aqui atrasada, tô de saco cheio, queria comer uma comidinha gostosa. Ah, sogrinha, será que você consegue me emprestar um dinheirinho aí, porque tá apertado esse mês e aí mês que vem eu te devolvo? Então, eu não posso querer usufruir do benefício de ter a minha sogra e não querer também arcar com as consequências de tê-la na minha vida. Então, para pensar nisso. Muitas vezes a gente fica indignado, a gente fica com raiva, porque a gente só quer levar as vantagens, a gente só quer absorver o lado bom da história. Isso não existe. Qualquer história tem dois lados. O lado positivo e o lado negativo, o lado de ganhos e o lado de perdas. E aí, quando a gente para entender isso, a gente fica mais tranquilo. Então, um exercício bom de você fazer aí é, de repente, refletir sobre quantos ganhos você tem. E não vem dizer que você não tem não, tá? Porque só o fato de você ter escolhido o filho dela ou a filha dela para casar significa que você já tem aí um ganho, tá? Então faz aí uma lista de quantos ganhos existem nesse relacionamento. No fato da sua sogra existir, no fato dela estar na sua vida. Uma outra coisa que é muito importante a gente ressaltar é o seguinte, sempre que a gente fala da nossa sogra, a gente está falando da mãe do nosso marido, da mãe da nossa esposa. Tem coisa pior do que alguém falar da nossa mãe? Eu não sei pra você, mas assim, eu sei que minha mãe não é perfeita, eu sei que meu pai não é perfeito, sei que minha irmã não é perfeita, mas, nossa, eu fico enlouquecida quando alguém fala mal das pessoas que fazem parte da minha família original, do meu núcleo original. Poxa, não tem jeito, sabe? Eu não posso trocar minha mãe, eu não posso trocar meu pai, eu não posso trocar minha família. Então, ouvir alguém o tempo inteiro falando mal da minha família é muito ruim. Isso machuca, sabe? Isso afasta a gente, isso desconecta a gente. E aí, uma coisa importante, veja bem, é a gente... Essa dica boa pra você. É a gente parar de generalizar, de botar rótulos negativos na nossa sogra. Ah, porque ela é intrometida. Ah, porque ela quer manipular todo mundo. Ah, porque ela tá sempre querendo meter o bedelho onde não é chamada. Ah, porque ela é controladora. Quando você começa a frase com ela você tá, na verdade, criando um pacotão e botando a sua sogrinha lá. Ou seja, ela não é mais nada além daquilo. Ela é controladora, mas vamos lá, pensa bem. Existem benefícios nela ser controladora. Porque a pessoa que é controladora, ela cuida, ela resolve, ela decide, ela é proativa, ela acaba desenrolando um monte de coisa, não é mesmo? As pessoas, lembre-se, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, eu sei que você pode estar aí insatisfeita com o que você está vivendo, você pode estar insatisfeito com o que você está vivendo, mas nosso relacionamento é uma construção. Então não adianta você ter o tempo inteiro permitido a interferência ou a forma da pessoa lidar com você e de uma hora para outra você fica pé da vida, você fica com raiva, você quer mudar tudo. Não é assim que a banda toca. As pessoas precisam que você sinalize o que incomoda, o que não incomoda. Então veja, ao invés de oferecer rótulos para sua sogra, fale mais sobre
o que te incomoda. Ao invés de você dizer, ela quer se meter em tudo, seja específica, seja específico na sua observação. Olha só, amor, eu não gosto quando a sua mãe, ela interfere na forma como eu coloco os meninos para dormir. Eu não gosto quando ela vem me dizer o que é certo ou não em relação à alimentação dos meninos. Eu não gosto quando ela liga para você na hora do almoço e você precisa sair da mesa para atendê-la naquela hora e fica meia hora com ela e me deixa sozinha na mesa. Percebe? Então eu tiro o rótulo e eu consigo sinalizar tanto para o meu companheiro quanto para minha própria sogra como é que aquele comportamento pode ser modificado, pode ser melhorado. Sem que você sinalize o que te incomoda, fica difícil a outra pessoa mudar. Fica difícil a outra pessoa buscar uma melhoria. E aí, a pessoa que está ao seu lado, seu marido, a sua esposa, eles acabam entendendo de que forma eles podem criar uma estratégia que combine com a sua expectativa para que a coisa flua. Então, veja, é uma questão, se te incomoda tanto que eu atendo o telefone na hora que a gente está comendo, basta dar end. E depois eu aviso para minha mãe que eu estava almoçando com você. Agora, se eu não sei que você se incomodou, você ficou lá de bico, eu não sabia nem que era por causa disso, ou de repente eu fingi que não vi, porque se ela não disse nada é porque não incomodou muito. Aquilo ali vai virando uma bola de neve e o outro vai achando que tá tudo bem. Então percebe? Sai do generalismo, para de botar rótulo na sua sogra, tá? Isso não vai ajudar ela a melhorar, isso não vai te ajudar, isso vai te entorpecer, porque, gente, quando a gente começa a falar mal de alguém, é como uma gotinha de veneno, né? E é impressionante, se você pega, por exemplo, 1 litro de água e você bota uma gotinha de veneno, esse veneno ele vai estar diluído, mas a água toda vai estar envenenada, percebe? É isso que acontece com a nossa fisiologia. Quando a gente começa a pensar e reparar nas coisas ruins da nossa sogra, caramba, parece que a gente só consegue enxergar coisa ruim nela. Parece que a gente só consegue ver o que ela tem de, sabe, que incomoda, que não é positivo, que não ajuda. E aí isso, sabe, envenena a gente. E olha, raiva é uma coisa que a gente pode comparar com o veneno mesmo, né? Ter raiva de alguém é como a gente tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, quando você começa a pensar mal de alguém, quando você começa a se entorpecer, sabe, com pensamentos negativos, que te deixam com raiva, que te deixam, sabe, com aquelas emoções carregadas, você pode ter certeza que você tá perdendo muito mais do que a outra pessoa, no caso a sua sogra, tá? Então, relaxa, respira, sabe, procura se centralizar, procura se equilibrar, porque a gente não consegue enxergar direito, a gente fica com a visão distorcida quando a gente tá com raiva. Então procura respirar, procura voltar para o seu alinhamento. E aí sim, pense em todos esses pontos que eu trouxe para você, sabe? A vida é sempre um pacote. Eu tô longe de ser perfeita, duvido que você seja perfeita, duvido que você seja perfeito. Então a gente precisa encarar, né, que muitas vezes aquilo que me incomoda é bom pro outro. Muitas vezes aquilo que eu acharia horrível de acontecer comigo é algo que pro outro é fantástico. E tá tudo bem. Agora, o que a gente precisa entender é que aquilo que incomoda precisa ser sinalizado. Porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite, tá? Então não se esquiva, sabe? Ah, então olha, minha sogra é osso duro de roer. Eu vou me esquivar, eu vou me anular, deixa ela fazer do jeito que ela quiser, já desisti disso. Não, tá? E eu tô falando pra você, se você de repente tem um relacionamento de 1 ano, de 6 meses, ou se você tá aí num relacionamento de 20 anos. Tá? Eu vivi isso na minha pele. Eu amo a minha sogra. Nossa Senhora, a minha sogra é maravilhosa. A minha sogra me ajuda demais. Ela é sempre muito disponível, mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque ela é muito diferente de mim. Em outros pontos, ela é muito parecida comigo, né? E 2 picudos de vez em quando não conseguem negociar. E ao longo do tempo a gente foi fazendo isso. Eu fui sinalizando para ela o que me incomodava, fui abrindo mão, né, de repente ser a dona da casa, a dona da situação, em algumas situações em que eu sabia que para ela era importante estar ali e se fazer presente. E aí a gente foi aprendendo uma com a outra. E hoje, nossa, a minha sogra é uma grande parceira de vida que eu tenho.
sabe? Eu tenho certeza que eu posso contar com ela. Eu tenho certeza que ela me ama. Claro que ela ama mais o filho dela, né? Isso é uma coisa importante também da gente saber, né? Minha sogra me ama, mas eu não posso querer que ela me ame mais do que ela ama meu marido, que é filho único, fofo, maravilhoso, o maior amor da vida dela. Eu não posso entrar nessa, sabe, nessa pretensão. Então, hoje a gente se dá muito bem. Hoje eu sei o quanto ela me ama e o quanto ela, sabe, compõe comigo. Agora, a gente precisou aprender uma com a outra. E aí eu te pergunto, quem você acha que acabou cedendo mais? Eu ou ela? Eu acho que eu. Por quê? Porque eu sou mais nova, porque eu estava começando uma vida com meu marido, porque eu estava me adaptando, né, às situações, porque ela já estava ali vivendo a vida dela, ela já estava ali, ela já tinha o modelo de mundo ali totalmente feito na cabeça dela. E aí cheguei eu, uma figura nova que cai do céu, né? E eu sou expansiva, eu sou faladora, eu sou uma pessoa que faço acontecer. E ela é diferente de mim, ela é mais retraída, ela é mais introspectiva. Então imagina, eu devo ter, nossa, incomodado demais ela. Mas mais uma vez, a gente foi se sinalizando. E hoje a gente consegue compartilhar a nossa vida de uma forma muito saudável. De vez em quando a gente até pode ter um espeto ou outro, coisa que raramente acontece, mas pode acontecer da gente se aborrecer, mas a gente consegue relevar, a gente consegue voltar, né, aos nossos trilhos, a nossa boa convivência de uma forma muito mais leve, muito mais rápido, tá? Muito mais rápido. Antes o que demorava, sei lá, meses pra gente voltar, hoje rapidamente a gente releva, a gente repensa e tá tudo bem, estamos de novo aqui conectadas e juntas, tá? Então pensa sobre isso. Esse vídeo de hoje é para fazer você refletir, é para fazer você entender que não adianta a gente ficar esperando que ela mude, não adianta você ficar esperando que ela melhore. A mudança pode partir de você, deve partir de você, né? A gente precisa ser autorresponsável, protagonista, a ponto de entender que a gente ficar esperando que a mudança comece no outro, que a melhoria comece no outro, é arriscar demais. Então pode começar por você, sabe? Reveja os pontos que a gente tocou aqui e eu tenho certeza que assim o seu relacionamento vai ganhar muito mais brilho, muito mais cor e muito mais leveza, porque afinal de contas você vai estar olhando com olhos mais generosos para uma das pessoas mais importantes na vida do seu marido, da sua esposa, que é a mãe dele, que é a mãe dela, tá bom? Bom, se esse assunto foi útil para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo. E se você tem alguma coisa a mais para falar, coloca aqui. Essa comunidade aqui é bacana por causa disso. Esse aqui é um espaço que a gente tem de compartilhar, de crescer junto, da gente se propor reflexões que sirvam para uma vida mais próspera, mais feliz, ao lado de quem a gente ama, tá bom? Ó, um beijo enorme para você e até a próxima.